Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto pra te dar louvor. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar pra ti. Hoje a irmã chegou, até tem pastor na igreja hoje. Irmão, se vocês soubessem como que eu gosto de terno e gravata, eu gosto. Eu paro de usar para destruir uma mentalidade que muitas pessoas, infelizmente, têm. Mas eu gosto. Eu acho bonito. João capítulo 3, verso 1. Por isso, irmão, não julgue quem usa terno e gravata. Não seja religioso. Amém? Julgue quem idolatra terno e gravata. Julgue analisando, não condenando, tá, irmão? Às vezes a gente não entende esse julgar, né? As pessoas condenam. Faça análises. Mas não condene ninguém, porque isso não está no teu poder. Esse senhorio e poderio Deus não deu para você. Você não tem poder de condenação. Amém? João 3, verso 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondendo Jesus, disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Fala comigo assim, ó. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você pode falar com mais fé. Fala assim, ó, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Senhor Jesus, a palavra, Senhor, está sobre nós e a tua palavra nos faz crescer. Que nós viemos ser mergulhados nas águas das águas da palavra. Senhor, que como tu disse para aquela mulher samaritana, que possa, Senhor, sair de nós rios, fontes de águas vivas. Meu Deus, traga a nós nesta noite revelações. Leva-nos além, Senhor, de letras e espaços. Leva-nos além, Senhor, de livros e linha. Leva-nos a ti, Senhor. Leva-nos ao teu coração. Traga a nós, meu Deus, traga a nós, Senhor, os mistérios que ainda estão ocultos, meu Pai. Revele para os teus pequeninos. Senhor, revele para nós, Senhor. Para que nós possamos, meu Deus, crescer cada dia mais na sua presença. E que nós possamos estar mais ainda no centro do seu querer. Senhor, ajuda-nos, meu Deus, a entender essa mensagem desta noite. Senhor, que ela produza vida em nós. Que ela produza, Senhor, reflexão, reconhecimento. Porque o Senhor toca em tudo que nós reconhecemos. Quando Isaías disse, eu tenho lábios impuros, a Bíblia diz que um anjo veio e tocou na boca dele, porque ele reconheceu o Senhor. Se ele tivesse dito que eu tenho ouvidos, que eu tenho mãos, tocaria, e o Senhor sempre vai tocar onde nós reconhecemos. Senhor, nós reconhecemos, meu Deus, que precisamos nascer de novo, por isso toca em nós com esse nascimento, Senhor, que vem do Espírito, que vem no homem interior. Ajuda-nos a entendermos isso, caminharmos isso e nos tornarmos melhores pessoas, melhores filhos, melhores ministros. Senhor, para que cada dia mais nós venhamos cumprir com excelência, Senhor, o nosso chamado em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus, eu queria abordar esse tema com vocês, porque é um tema que se fala muito, mas se vive pouco. Como quase tudo que se fala dentro da igreja. Se fala muito, mas se vive
temos muitos discursos, mas pouca prática, né? Essa é uma forma de viver da igreja. Ela fala coisas, mas não vive. Então eu queria pegar você hoje, pedir a sua atenção, por favor, me dê de presente a sua atenção, não se distraia com ninguém, se concentre naquilo que Deus quer falar contigo, amém? Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala assim: me ajude por favor, irmão, porque eu preciso entender essa palavra. Deixe o Espírito, não fique confundindo a minha cabeça, não me chame, não fale comigo, porque eu quero prestar atenção, amém? Faça muito obrigado, irmão, pelo carinho, amém? Seja educado, glória a Deus. Irmãos, nós temos um homem chamado Nicodemos, um homem que tinha todo um conceito religioso, um homem grande dentro da religião, mas um homem que começou a perceber que algumas coisas estavam fora do lugar. Um homem que começou a olhar para Jesus e ver algo que a religião não ensinou para ele. Começou a olhar para Jesus e ver um comportamento que nenhum outro religioso tinha. Ele começou a olhar para Jesus e ver características que não pertenciam à religião que ele vivia. E o pior, ou melhor, ele começou a enxergar que aquilo era o certo. O problema é que quando nós começamos a entender algumas coisas, irmão, nós vemos e deixamos Deus trabalhar em nós, é como se Deus nos pegasse e nos colocasse do lado do avesso. E aí você começasse a descobrir que do lado do avesso é que estava certo. Porque a religião, ela gera uma coisa dentro de nós terrível, chamado resistência ao novo. A religião, ela tem as suas regras e o seu pragmatismo, e mata qualquer tipo de liberdade que o Espírito Santo possa ter de se mover no novo. E nós ficamos tão pragmáticos, nós ficamos tão engessados, que nós não conseguimos perceber Deus agindo, Deus fazendo, Deus trabalhando. Porque se Deus fizer alguma coisa que não esteja dentro daquela norma, daquela forma de fazer, a gente tem como heresia, ou a gente tem como abominável. E muitas das vezes nós não entendemos isso. E essa talvez seja uma grande crise de uma igreja que vive como Laodiceia vivia. Era uma igreja que achava que era rica, achava que tinha, achava que sabia, mas era pobre, cega e nua. Uma igreja onde Jesus estava batendo na porta, pedindo para entrar. E por causa disso, irmão, a gente vê uma colheita de tempos e tempos e tempos de uma semeadura religiosa sobre a nação brasileira, sobre nós e sobre tudo quanto nós ouvimos, falamos, vivemos. E aí de repente a gente começa a ouvir algumas coisas novas e a gente entra em crise. Eu quero falar de um homem que estava em crise dentro dos seus conceitos, um homem que estava em crise dentro dos seus costumes. Ele estava falando assim: eu sei que tu é de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu faz se não for de Deus. Era como ele quisesse rejeitar Jesus, mas ele não podia rejeitá-lo. É como se ele pudesse tentar arrumar algum argumento para que aquilo fosse uma fraude, mas ele entendeu que não era. E ele fala: Rabi, bem sei que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu faz se não tiver vindo de Deus. Só que aquilo feria tudo o que ele acreditava. Aquilo vinha ferir todo um conceito, todo um costume. E aí Jesus olha para Nicodemos, um religioso prático, um cara que vivia dentro daquilo, praticava aquilo, ensinava aquilo, vivia daquilo. E chega para Nicodemos e libera uma palavra mortal. E fala para ele assim: em verdade te digo, que se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino de Deus. Eu quero falar sobre nascer de novo, novo nascimento. Irmãos, quando a gente fala de nascer de novo,
a gente muitas das vezes sabe o que é, mas não pratica. E se talvez nós não praticamos, será que realmente é porque nós não nascemos de novo? Às vezes somente buscamos uma extensão da vida anterior que nós tínhamos. Às vezes algumas pessoas entregam a vida para Jesus, aí a pessoa vem e entrega a vida para Jesus, glória a Deus, amém? Só que ela pega aquilo e acrescenta na vida dela, faz uma extensão do que ela já tinha. Só que ela não entende que o que ela tinha, o que ela era para acabar e para começar um tempo novo, uma mente nova, uma prática nova, costumes novos, tudo novo, amém? Por isso que nós vemos hoje, dentro da igreja, homens que entregaram a vida para Jesus, mas se comportam exatamente como eles eram no mundo. Meu Deus! Homens e mulheres que entregaram a sua vida para Jesus, mas eles fazem exatamente o que eles faziam quando eram. Então eles falam as mesmas coisas, conversam as mesmas coisas, praticam as mesmas coisas, mas eles se vestem de crente e vêm para a igreja domingo à noite. Amém? Aleluia! Só que isso não é nascer de novo. Agora eu quero te trazer uma reflexão sobre o alerta grave que Jesus nos faz, porque ele diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de... E a gente tem aprendido e falado e ministrado e ensinado e escrito durante esse tempo de que esse reino de Deus, ele não é algo físico, ou um castelo, ou um palácio, ou nada. Ele é um reinado, ele é um comportamento, ele é um governo, ele é uma forma de viver que não existe na terra, existe só no céu. Só é manifestado na terra através dos filhos de Deus que nasceram de novo. Por quê, pastor? Porque eles ainda não viram o reino de Deus. Então existe uma igreja que ainda não viu o reino de Deus, porque ainda não nasceu de novo. Eu quero que vocês não me tenham como filhos de Belial. Tem muita gente, irmão, que me entende mal, me interpreta mal. Eu não estou aqui para acusar, eu não estou aqui para dizer que somos melhores, até porque eu acho que não somos. Estamos caminhando para crescer em Cristo, porque Cristo é o melhor, amém? Não somos nós que somos os melhores, Cristo é o melhor. E eu tenho buscado cada dia mais, tenho ensinado, ministrado, que cada dia mais você morra para que Ele viva, amém? E aí cada dia mais você vai entender que não é você que é bom, é Ele que é bom, amém? Então muitas pessoas nos interpretam, nos têm como acusadores ou até arrogantes, achando que são melhores, somos melhores do que eles. Pelo amor de Deus, irmão, não pense isso de nós. Não pense isso de nós, por favor. Um dia desse eu comecei a botar umas fotos dos nossos trabalhos sociais, e veio um camarada me esculhambando, dizendo que eu estava querendo me aparecer, que estava querendo se exibir, que não sei o quê. Eu falei, querido, nosso motivo nunca é exibicionismo, nosso motivo é inspiração. Todas as vezes que a gente coloca uma foto desse trabalho, irmão, não é para exibir, mas é para inspirar, para que pessoas possam perceber que eles podem fazer. Eu quero dizer isso para vocês e para todos que vão nos ouvir, que você pode fazer. Você que é líder de um pequeno grupo, líder de uma igreja, líder não sei do que, você pode fazer em Cristo Jesus, querido. Isso não precisa de muito, a não ser de vontade de fazer. Então nós não fazemos isso por exibicionismo, nós fazemos isso para inspirar, amém? Mas todas as ações são passivas de interpretações, amém? Então os judeus interpretaram que Jesus era Beelzebul. Os romanos começaram a interpretar que Jesus estava fazendo uma revolução. Eles acharam que Jesus era um Che Guevara da vida. E cada um interpreta de um jeito, amém? Mas eu quero falar com vocês hoje sobre esse entendimento. Fala assim comigo, nascer de novo. Fala com fé, fala, nascer de novo. Eu
gostaria de confrontar você nesta noite e te perguntar: você nasceu de novo? Você é um novo homem? Você é uma nova mulher? Gerada no Espírito? Ou será que você continua sendo a mesma pessoa? Então não adianta nós falarmos, irmão, do reino de Deus, se nós nem nascermos ainda. Porque não visualizaremos o que nós não poderemos visualizar. Enquanto eu e você não encarar esse fatídico fato de que nós temos que nascer de novo. Agora, é interessante você ouvir Jesus dizendo para Nicodemos assim: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Não é algo indispensável. Não é algo que a gente possa dizer assim: ah, não, deixa para o ano que vem. Não, depois eu faço isso. Porque nós temos uma mania de largar a nossa vida colocando coisas para depois. É assim ou não é? Temos um problema, não resolvemos. O que a gente fala? Não, amanhã eu resolvo. Amanhã eu resolvo. É assim ou não é? Tudo na nossa vida é assim, irmão. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu faço. Depois eu vejo. Depois eu não sei o quê. Só que isso não pode ser deixado para depois. A gente já deixou muito para depois. Eu já deixei muito para depois. A igreja já deixou muito para depois. Então é necessário que vozes se levantam nessa terra dizendo: não pode deixar para depois. É necessário fazer isso hoje. É necessário aceitar esse confronto. Irmão, isso entrou na cabeça de Nicodemos de uma forma tão louca que Nicodemos falou: mas o que o senhor está falando? O senhor está dizendo que a gente tem que voltar para o ventre da mãe? Eu estou falando de uma reprogramação. Eu estou falando de resetar uma mente. É resetar o nome que fala? Apagar tudo, né? Resetar, deletar uma vida, apagar uma vida, formatar uma vida. Uma linguagem mais técnica, né? Morrer. Dar uma morridinha. E ser gerado novamente. Nascer de novo. Com uma nova linguagem, com uma nova formação, com novos costumes, com novos hábitos. É loucura isso? É. É exatamente essa é a pregação do Evangelho de Cristo. Ele não é nada menos do que loucura. Homens que não façam o que os outros fazem. Façam o que Jesus Cristo faça. É tipo, se todo mundo na sua escola cola, você não. Se todo mundo rouba, você não. Se todo mundo é desonesto, você não. Se todo mundo mente, você não. Só que hoje, dentro de uma conclusão evangélica, em alguns casos isso é ser chamado de bobo. Eu ouvi um relato de um pastor, eu não vou citar nome, esses dias, que dizia para o filho dele assim: filhinho, papai é pastor, mas se alguém te bater na escola, larga a mão na cara dele. Eu digo, Carlos Roberto, eu digo. Amém? E eu fiquei imaginando assim: nossa, que bacana, né? Ele está ensinando exatamente o que o ímpio ensina. É assim ou não é, irmão? E aí, olha só, aí essa criança, ela cresce aprendendo que ela tem que bater se alguém se levantar contra ela. É assim ou não é? Não foi o que o pai dela falou para ela? Aí essa criança, ela tem que reagir. Se te bater, bate. Mas eu conheço um que disse para mim assim, ó, que se bater de um lado, faz o quê? Oferece o outro. Ó, meu filho, não deixa ninguém te fazer de otário, não. Se botarem você para fazer alguma coisa, não se faz de otário, não. Eu conheço um que disse para mim que se te pedirem para andar uma milha, ande. Se te pedirem o teu casaco, dê logo tudo. Agora, é loucura isso? É por quê? Porque esse conceito não é da terra, irmãos. Esse conceito não é da
terra, ele é do reino dos... Mas isso tem sido ensinado pelos nossos pastores. Homens que são referências, homens que têm uma grande mídia. E eu não estou julgando ninguém, irmão. Pelo amor de Deus, eu só quero que você reflita. Eu só quero que você olhe para Jesus Cristo, amém? Amém? Amém. Porque Ele é o modelo desse comportamento. Existe, olha só, outra frase do evangeliquez. Ah, irmão, mas isso aí só Jesus. Não, irmão, você tem... Não, irmão, mas isso aí só Jesus. Eu não aguento isso, não. Mas tem que aguentar, irmão. Por quê? Porque você é tão filho de Deus como Ele é. Ele só é o primogênito dos filhos. Ele é o modelo. Ele é o primeiro que veio nos ensinar. Então, irmãos, eu quero, pelo amor de Deus, eu quero que você permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Com confronto. Fala assim comigo, confronto. Confronto. Eu gosto de uma frase, eu já falei isso 1 milhão de vezes, de John Weiber, que diz que Deus ofende a nossa mente para revelar o nosso coração. Muitas das vezes Deus nos coloca, irmão, em lugares de ofensa. Eu já ensinei isso para vocês. Vocês têm que aprender a ser ofendido, cara. Na verdade, irmão, a pergunta que você tem que fazer é... Não é, as pessoas são ofendidas, elas falam assim, mas por que fulano me ofendeu? Você não tem que perguntar por que fulano me ofendeu. Você tem que perguntar por que eu me ofendi. A pergunta não é por que fulano fez. A pergunta é por que eu me ofendi. Porque se eu me ofendi é porque eu estou vivo. É porque eu decido, é porque eu quero, é porque é do meu jeito. Então significa que eu ainda não vi o reino dos céus. E eu quero dizer para vocês, irmão, parece loucura, parece inimaginável, parece impossível, mas é possível viver dentro de uma mente do reino, com o comportamento do reino de Deus. Cidadãos que não se comportam de forma influenciáveis culturalmente pela nação onde eles estão, mas cidadãos que são influenciados pela nação de origem. Fala para o irmão que está do seu lado assim, você é estrangeiro na terra. Essa não é a tua origem. A nossa nacionalidade não é a terra, é o céu. Nós saímos do céu. Efésios diz que antes da fundação do mundo, nós já existíamos nele. E Ele nos tirou dele, nos colocou na terra. Para quê? Para que nós pudéssemos ser reis da terra. Filhos que governassem, filhos que reinassem. Porque filho no reino do Pai é príncipe, não é rei. Quando é que um príncipe vira rei? Quando o pai morre ou quando o pai coloca ele em um outro território. Amém? Amém? Amém. Agora, como nós vamos reinar a terra? Lá no livro de Salmos, Davi fala que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos do homem por herança. Como vamos reinar na terra se não reinamos na nossa vida? Como queremos reinar sobre a terra se não reinamos sobre nós? Porque temos um comportamento do velho homem. Então nós aceitamos a Jesus, glória a Deus, mas não entendemos nada. Nós fizemos disso uma extensão para benefício. Tipo assim, o que Jesus faz? Ele salva, Ele cura e liberta. Ah é? Então eu vou acrescentar. Vou fazer uma upgrade no que eu tenho e vou botar mais esses benefícios. Por isso que existem pessoas que só vêm para a igreja atrás de cura, atrás de bênção, atrás de promessa, atrás de quê? Da vitória. Irmão, se eu tenho que te levar toda semana para o culto da vitória, é porque você ainda não entendeu que você já é mais que vencedor. Se toda semana eu tenho que te levar para o culto da vitória, querido, é porque você ainda não entendeu que você já é um vencedor. Então nós temos pessoas que estão nas trevas da ignorância. Filhos andando como mendigos. Filhos que são herdeiros de uma grande herança para vivê-las em vida, não em morte, não na eternidade. Irmão, a eternidade já está em você. Fala para o irmão, assim,
A eternidade não é quando você morrer. A eternidade já está dentro de você. Que isso, pastor? Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Livro de Eclesiastes. Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração. Aonde está a eternidade, meu irmão? No coração do... Fala para o irmão que está falando assim, a eternidade. Não, fala com fé, fala, eternidade está dentro de você. Irmãos, Deus não existe. Olha aqui para mim. Deus não existe, Ele é. Porque tudo que existe foi criado. Deus não foi criado, Ele é. Irmãos, Deus não mora no céu, o céu que mora em Deus. Porque foi Ele que criou o céu. E fez Deus os céus e a... Você está entendendo, irmão? Deus, Ele não caminha no tempo, Ele caminha na eternidade. Deus, Ele não é um ser temporal, Ele é eterno. Por isso que nós temos dificuldade de nos relacionar com Deus, porque estamos presos a um tempo cronos, estamos escravos de um cronos, e não conseguimos nos mover no Espírito dentro do Kairos. E aí caminhamos entre vida e morte, temos o medo da morte. Quando Paulo volta do céu, ele fala assim, morrer para mim. Morrer é Cristo, viver é ganho. Não interessa, filho. Morrendo ou vivendo. Então nós, irmãos, estamos limitados a um entendimento raso e até medíocre. Perdoa a circunstância, e até medíocre, que não te leva a lugar nenhum. Te faz ser um religioso. Um cara que tem costumes e hábitos, e práticas, e rituais, e vive em torno disso, mas não tem um comportamento que demonstra. Irmão, Deus não criou uma religião, pelo amor de Deus. Me entendam isso, Deus nunca fez uma religião. Não há um versículo da Bíblia que diz assim, agora eu estou estabelecendo a religião. Deus nunca tratou com religião, Deus sempre tratou com um governo, com nação. Deus, Ele não criou um povo, Ele criou uma nação. Ele não criou uma religião, Ele criou uma. Quando Ele mudou o nome de Jacó, Ele falou assim, agora você vai se chamar Israel, e essa vai ser uma nova religião na terra. Foi isso que Ele falou? Não, Ele falou, agora você vai se chamar Israel. Você vai ser uma nação. Deus não falou para Abraão assim, Abraão, eu vou te fazer pai de muitas religiões. Ele falou assim, Abraão, eu vou te fazer pai de multidões, pai de nações. Amém? 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 Amém. Agora, o nosso comportamento, irmão, faz a gente viver. E aí a gente não consegue entender o que é posição e condição. Porque quando você conhece a tua posição, nenhuma condição muda você. Fala assim comigo, quando eu conheço a minha posição, nenhuma condição muda quem eu sou. Então eu não mudo porque aconteceu isso, eu não mudo porque fizeram isso, eu não mudo porque falaram isso, eu não mudo porque o Brasil está vivendo isso, não, porque eu sei qual é a minha posição. Agora existem pessoas que são flexíveis a mudanças condicionais. Então, quando alguma coisa aperta na vida dele, alguma condição aperta na vida dele, ele retrocede a praticar velhos costumes. Porque ele não viu o reino de Deus, porque ele não nasceu de novo, então ele não sabe qual é a posição dele. Então, em vez dele se comportar como um rei, em vez dele se comportar como um sacerdote, ele se comporta como um marginal, fora da lei, um mendigo espiritual, ou pior, se comporta como um religioso, hipócrita, moralista, que mata todo mundo com a boca, mas ele mesmo não tem vida nenhuma de Deus.
triste quando a gente ouve Jesus falar assim, ó, sepulcros caiados. Sepulcro caiado. Fala para o irmão que está só, quando você sabe a tua posição. Não, mas fala com fé, quando você sabe a tua posição. Nenhuma condição muda quem você é. Você quer ver? José teve um sonho. E naquele sonho ele recebeu uma revelação. Qual era a revelação dele? Você vai governar. Você vai reinar sobre a terra. Qual foi o sonho de José? O sol e a estrela, o sol e a lua, e as estrelas se curvavam diante dele. O sol representava seu pai, a lua representava sua mãe, e as estrelas representavam seus irmãos. Para José, naquele tempo, aquilo era quase como uma aberração. Não para ele, mas para os irmãos dele, para os pais dele. Por quê? Porque o nível de ordenança e de submissão das coisas não funcionavam daquela forma. E aí, todo contente, José vai contar o sonho. Irmão, cuidado com algumas coisas que Deus te revela. Nem tudo que Deus te revela é para você contar para os outros. Você sabia disso? Tem coisas que Deus fala hoje com você que não é para esse tempo. E aí você fala hoje, fora de um tempo, e eu estou falando isso por experiência própria, amém? Estou falando isso de um cara que viveu isso na pele. Então você revela algumas coisas, por quê, irmão? Porque quando a gente tem uma revelação, a gente sofre uma crise de ansiedade. É como se aquilo estivesse diante dos nossos olhos, mas não está diante do nosso tempo. Eu sempre falo que a diferença entre um sonhador e um realista, você sabe qual é a diferença entre um sonhador e um realista? É que o realista, ele sabe para onde vai. O sonhador já esteve lá. Então um cara que já esteve lá, irmão, ele está aqui, e ele, meu Deus, eu tenho que ver acontecer. E às vezes, cara, você entra dentro de um quarto, quantas das vezes, irmão, eu já entrei dentro de um quarto, fechei a porta, falei, Senhor, acelera esse negócio, eu não aguento mais. Mas quanto tempo? E aí o Espírito Santo uma vez falou uma coisa para mim que acalmou meu coração. E ele falou assim, filho, tudo que é feito antes do tempo de Deus e depois do tempo de Deus é tempo perdido. E aí meu coração acalmou. Mas de vez em quando ainda dá um negócio. Por quê? Porque você sabe que já poderia estar mais à frente. Mas às vezes você fica em... E aí José vai e faz aquilo. Qual era a revelação que José recebeu? Eu vou reinar. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Fala assim comigo, eu vou reinar. Eu vou reinar. Por que eu vou reinar? Porque em João capítulo 1, verso 11 e 12, Jesus fala assim, todos que creem no meu nome, vos darei poder para se tornarem filhos de... E Jesus falou assim, vocês serão feitos reis e... Porque eu vou reinar. Porque meu pai falou e ponto. Amém? 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 Agora o primeiro reino que você tem que reinar é o da tua mente, cara. Se você não governa a tua mente, o que você vai reinar aqui do lado de fora? Como nós conduziremos cidades? Como nós conduziremos famílias? Como nós conduziremos grandes coisas que Deus vai colocar diante de nós? Se nós não governamos a nossa... Aí Zezinho tem um sonho. O sonho que ele ia ser rei. Que ele ia reinar, que ele ia ter governo, que ele ia ter autoridade. E que todos se curvariam. Aí ele vai e conta o sonho. Para quê, meu irmão? Os irmãos dele ficaram... Imagine o mais velho. Vamos botar isso dentro de uma realidade religiosa. Imagina o presbítero ouvindo que um novo convertidozinho, você vai se curvar diante de mim. Tem uns presbícios aí, irmão, que jogam o cara dentro do poço. Porque é impossível, dentro de uma mentalidade religiosa, entender isso. Mas dentro do reino de Deus, irmão, tudo muda. Irmão, no reino de Deus, o menor é o maior. O fraco é que está forte. O que chora é que está alegre. O pobre que é rico. Eita. O último que é primeiro.
E às vezes a gente está querendo tirar o pessoal do último lugar para botar no primeiro. Irmão. Mas por que isso é difícil? Porque não entendemos isso. Porque a nossa mente está aqui, ó, presa, escrava disso. Aí Zezinho conta. Qual era a revelação do Zé? Vai reinar. O que fizeram com o Zé? Jogaram no fundo do poço. Ele deixou de reinar? A cabeça dele. Você vê ele dizendo que Deus mentiu para ele. Você vê ele reclamando do fundo do poço, dizendo assim, ó vida, ó céu, por que eu estou aqui se eu tive a revelação? Aí, Deus dá uma quebrantada em Judá, Judá tira ele do fundo do poço. Aí vende ele como escravo. Você vê Zezinho abrindo mão do governo dele. Por quê? Convicção. Irmão, uma coisa que uma revelação gera em você é convicção. Quando você tem revelação, você tem convicção. Quando você não tem revelação, irmão, um fala uma coisa para você hoje, amanhã fala outra, e depois você, não sei mais o que eu penso, não sei mais onde eu estou, quem sou eu. Onde estou, quem sou eu? Porque ele me falou, mas me disseram antes, mas o outro disse, é porque você ainda não recebeu no teu. Agora, irmão, vendo televisão o dia inteiro, tu não vai ter revelação, não existe o canal da revelação. A Sky ainda não comprou, ainda estou fazendo propaganda mesmo. A Sky, ainda não comprou o canal da revelação. Que você chega na tua casa depois do culto e liga, pá! Por mais que alguns até digam, né? Deixa eu off. Aonde tem a revelação de Deus para a sua vida? Não existe isso, então não larga a televisão, cara. Vai orar, vai ler a palavra de Deus. Vai ser reprogramado. Vai nascer de... Aí a Bíblia diz assim, olha em João 3. Jesus fala, Nicodemos fala assim, mas o que tem que fazer? Vai voltar para o ventre da mãe? Aí Jesus fala assim, não, tem que nascer da água e do... Da água e do... No livro de Efésios, no capítulo 5, Paulo diz que a água é a palavra de... Fala assim comigo, a água é a palavra. Fala com fé, fala, a água é a palavra. Não, mas fala com fé, a água é a palavra. Será que você está mergulhado na palavra? Existem pessoas que tomam essa passagem como a água do batismo. Eu particularmente, irmão, tenho dificuldade de ver pessoas que saem de uma água de batismo transformados completamente. Pelo contrário, ainda vou dizer mais para vocês. Eu já tirei muita gente de dentro da água e os caras começaram a fazer coisas que eu nem sabia que fazia. A água e o Espírito, a palavra e o Espírito, ativando em nossas vidas. Isso vai ser tão ativado dentro de você, irmão, que você vai ser uma fonte de água viva. Fala comigo, fonte de água viva. Fala só, rios vão fluir de você. Rios de revelações, rios de entendimento, rios de crescimento. Aí, meu irmão, o teu comportamento vai pregar mais do que as tuas palavras. Deixa eu te contar uma coisa, para você pregar bonito, irmão, você não precisa nem de revelação. Você só precisa de um bom esboço, de uma boa palestra. E hoje, irmão, dentro do evangeliquez, é só você falar as palavras mágicas que o povo briga, que o povo grita. Tem as palavras mágicas que faz o povo gritar. E isso é muito raso, irmão. Fala para a pessoa que está falando assim, isso é muito raso. Fala, tem águas mais profundas. Amém? Fala comigo de novo, convicção. Fala de novo, convicção. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 45, 8 e 9. Gênesis 45, verso 8 e 9. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto, por quê? Por pai de até paternidade José manifestava. Por pai de Faraó,
e por senhor de toda a sua, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei: assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te... Pai, cuidado do indivíduo, aquele que cuida do indivíduo. Eu fico imaginando o faraó perguntando para José: José, eu posso fazer isso? José, será que a gente está no tempo de fazer isso? Irmão, olha o nível que Deus colocou aquele garoto, que quando entrou no fundo do poço, quando foi preso, quando se tornou escravo, quando foi caluniado, quando inventaram coisas. Ah, pastor, mas está muito difícil. Pastor, eu cheguei no fundo do poço. Irmão, fique em paz, irmão, que Deus sempre dá uma quebrantada no Judá para te tirar de lá. Mas às vezes ele te tira para te vender. Às vezes ele não te tira para te ajudar tanto, entendeu? Às vezes ele te tira para te vender, mas até nisso Deus tem propósito. Ah, pastor, mas está muito difícil. Melhorou. Eu saí do fundo do poço, agora estou até na casa aí, e o cara está me dando uma moral, mas pô, estou inventando um monte de coisa sobre mim, estão dizendo que eu fiz o que eu não fiz. Estão querendo me colocar agora no calabouço. Irmão, fique em paz, irmão. Porque quem sabe a sua posição não é mudado por uma condição. Fala assim comigo: quem sabe a sua posição não é mudado por uma condição. A pergunta é: você sabe qual é a tua posição? Você nasceu de novo? Ou você está cheio de religiosidade dentro de você? Você tem todas as regras do evangeliquez anotado, irmão. E daí? Irmão, a religião sabe muito do que pouco importa. E o que realmente importa está largado, está deixado. Fala comigo assim: eu tenho que nascer de novo. Fala assim, ó, reprogramação. É isso, irmão. Entenda isso. Agora, isso é fácil? Sim ou não? Não. Você quer ver uma mulher que teve dificuldade de entender isso? Raquel. Porque Raquel estava na visão. Estava ou não estava? Estava. Ela era a lua que se curva. Ela era a lua que se curva. Irmão, ela se curvava diante de José, mas provavelmente ela estaria ao lado de José. Esse era o projeto. Mas ela começou a viver crises. Começou a passar por situações. A esterilidade dela começou a fazer ela tomar atitudes erradas. A Bíblia diz que Raquel, em determinado momento de loucura, de frustração, foi para o campo e encontrou um dos filhos de Lia. E ele trazia uma mandrácora na sua mão. E aquela mandrácora, os estudos teológicos dizem que ela tinha um ritual que se fazia com ela, que se quebrava a esterilidade pelos deuses de Labão. E ela já trouxe aquela praga toda para ela. E ela chega, olha só, irmão, Raquel chega para Lia e fala assim: me dá essa mandrácora para mim. Aí Lia fala para ela assim: você já tem o amor do meu marido, ainda quer agora tomar a mandrágora do meu filho? Porque ela queria usar aquilo para fazer rituais para ter filhos. E aí a Raquel chega para ela assim: ó, vou fazer uma coisa com você. Eu te dou uma noite de intimidade com meu marido para ter a mandrágora. Mas tem uma igreja que eu conheço, irmão, que vende uma intimidade para ter benefícios. Vende a intimidade para poder ter algumas coisas. E aí a Bíblia diz que Lia, na hora, irmão, toma, é teu. E Lia sai correndo atrás de Jacó: hoje você vai se deitar comigo. Está na Bíblia, abre lá, vamos lá, Gênesis. Está pensando que eu estou inventando? Gênesis 30, 14 e 18. A 18, vamos lá. Gênesis capítulo 30. Raquel trocou uma flor do campo por uma intimidade com o noivo, com o marido. Uma igreja que negocia intimidade. Fala assim comigo: em nome de Jesus. Eu não sou essa igreja.
Gênesis 30, verso 14 diz assim, ó, e foi Rúben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse, é já pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel, por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras do teu. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse, a mim possuirás, olha a alegria dessa mulher, irmão, a mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Lia. A Lia ou Leia, depende da sua tradução aí. A Lia, tem umas traduções que falam Leia. E concebeu e deu à luz a um quinto. Ela trocou uma mandrágora para ter filho. Sabe por quê, irmão? Porque o que gera filho em ti. Agora, a lua se curvou diante de José? Sim ou não? Não, sabe por quê? Porque quando ela engravidou, na hora de dar o filho, ela morreu. Ela morreu. Eu vi um vídeo dessa semana que também botou, eu achei muito bacana quando o cara falou que tão importante quanto o destino é o processo. Fala para o irmão que está só, respeite o processo. Fala para o pessoal, tão importante quanto o destino é o processo. Tudo tem um processo. Deus não vai te dar hoje o que é para daqui a 10 anos. Porque senão você vai estragar tudo. Sabe o que eu vejo hoje, irmão? Pessoas estragando tudo. Por não respeitar o processo. Pessoas que não querem fazer com o Espírito Santo. Pessoas que não permitem o Espírito Santo estar melhorando ele cada dia, cada dia, cada dia. Até que ele se torne no ponto certo para poder viver aquela palavra que talvez ele recebeu há anos atrás. Na excelência, na essência daquilo. Tudo por quê? Porque não conseguimos nascer de novo. Então existe uma igreja, irmão, que está até gerando, mas está morrendo na hora de gerar. E o pior, irmão, ainda quando dá a luz, quer amaldiçoar o filho. Ainda quer amaldiçoar o filho, porque quando Raquel estava gerando Benjamim, ela gritou, o nome dele vai ser Benoni, que significa filho da amargura. E Jacó pula no meio e fala assim, não, o nome dele vai ser Benjamim. Por quê? Porque não nasceu. Pega na mão do irmão que está ao seu lado e fala assim, irmão, nascer de novo. Não fala com fé, fala nascer de novo. Fala, é necessário. Agora você tem que reconhecer. Como é que eu vou nascer de novo se eu não reconheço? Há um mês Deus está falando isso comigo, irmão. Há um mês Deus está falando isso comigo. Nascer de novo, nascer de novo. Novo nascimento. Porque não tem nova aliança se você não tem novo nascimento. Não tem novo pacto se você não tem nascimento. Não tem novo testamento se você não tem nascimento. Você vai continuar escravo ouvindo tudo isso, cara. Porque a sua mente vai estar ligada a tudo que era antes. Por isso que Jesus falou, não se deita vinho novo em odre, não se coloca remendo novo em pano. Só quando nós nascermos de novo, irmão, nós teremos coragem de fazer o que tem que ser feito. Enquanto nós não nascermos de novo, nós vamos buscar coisas que dão certo. Mas nem tudo que dá certo é certo, cabeção. Tem muita gente fazendo coisas que dão certo, mas não são certas. E o pior, irmão, estou achando que Deus está gostando disso. Amém? Eu ouvi uma frase ontem que também é muito bacana, que diz assim, uma vida no propósito de Deus, ela pode ser a melhor coisa do mundo,
se você estiver no centro da vontade de Deus. Mas se você não estiver no centro da vontade de Deus, irmão, vai ser a pior coisa. O problema, irmão, não é o propósito. O problema é se eu estou no centro da vontade de... Porque quando você está no centro da vontade de Deus, irmão, não importa se o propósito é até você morrer. Se você está no centro do propósito de Deus, irmão, não importa se vão te colocar numa cruz de cabeça para baixo, se vão te jogar numa arena de leões ou de gladiadores, como fizeram no tempo da Inquisição. Como a igreja fez isso também, irmão, contra muita gente. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, irmão, a gente olha para o céu, dobra os joelhos e vê os céus abertos, e vê o Senhor Jesus assentado à destra do Pai, e está todo mundo largando pedra na sua cara, em cima de você, e você olha: Pai, não impute sobre eles esses pecados, eles ainda não entenderam nada. Glória a Deus, aleluia! Mas enquanto isso não acontecer, você está em cada esquina tirando satisfação com todo mundo. Enquanto isso não acontece, irmão, você está tirando satisfação com todo mundo. Você está brigando com todo mundo. Porque na verdade você não briga com as pessoas, você briga com você. Olha aqui para mim. Você não briga com as pessoas, você briga com você. Os problemas que nós temos com as pessoas, irmãos, é a manifestação dos problemas que nós temos com a gente. Você sabia que todo mentiroso acha que estão mentindo para ele? Todo mentiroso acha, irmão, que estão mentindo para ele. Todo fofoqueiro acha que estão fazendo fofoca dele. Todo infiel acha que estão traindo ele. O cara trai. Daqui a pouco ele começa a olhar umas coisas assim, já fica logo com a pulga atrás da orelha. Sabe por quê? Porque ele conhece o comportar. Mas na verdade o problema não é com as pessoas, o problema é com... Por quê, pastor? Porque ele não nasceu de novo. Fala assim comigo: novo nascimento. Fala com muita fé, fala: novo nascimento. Fala assim: Senhor Jesus, eu quero nascer de novo. Amém? Porque só um novo nascimento me libertará da religião. A religião, irmão, ela sempre vai criticar o que ela não controla. Tudo que a religião não controla é um perigo para ela, por isso ela defama. Tudo que a religião não pode manipular, não pode controlar, é um perigo. Por que Jesus se tornou uma ameaça? Porque os sacerdotes não controlavam o que ele falava. E o pior não é isso, o pior não é você falar. O pior é quando as pessoas começam a acreditar no que você fala. Jesus foi acusado por desordem. Que desordem? Ele estava desordenando os bons costumes dos judeus. Não podia fazer nada no sábado, ele ia lá e curava. Não podia falar com o samaritano, ele ia lá e falava. Não podia ir dormir na casa dos pecadores, publicanos, ele vai usar aqui: eu vou para a tua casa hoje, meu parceiro. Vamos junto, fechamento. Irmão, às vezes eu penso que se Jesus estivesse hoje, no nosso tempo, ele não estaria aqui. Talvez ele estaria numa roda de maconheiro. Talvez estaria dentro de um prostíbulo com prostitutas. Talvez estaria, irmão, aonde precisam. E a igreja está aqui, ó, agarradinha aqui, ó. Somos templistas, os templários desse templo, os que idolatram e adoram o templo. Tudo aqui é sagrado, mas na minha casa eu posso. Aqui eu não posso, mas no meu trabalho eu posso. Sabe por quê, irmão? Porque ainda não entenderam que há um altar dentro deles, aonde sacerdote nenhum pode comer. Fala para o irmão que está assim, ó: o altar que Deus está. Não é o que está feito de pedras. É o que ele fez dentro de você. Amém? Fala comigo de novo: novo nascimento. Fala com mais fé, fala: novo nascimento. Então, irmãos, para terminarmos, nós temos uma crise hoje real diante de nossos olhos. E eu não estou falando, irmão,
de igrejas, de denominações, eu não estou falando de nada disso, eu estou falando de nós. Amém? Estou falando de mim. Estou falando de você. Nós temos que nascer, sermos mergulhados nas águas da palavra e sermos ativados pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nascendo da água e do Espírito, sendo gerado nele. Amém? Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu queria dizer a todos vocês que vão ouvir essa mensagem, Deus ama vocês e Ele quer produzir isso na vida de vocês. Não importa o que você esteja passando, o que você esteja enfrentando, Ele não te criou para uma religião. Ele não te fez para viver dentro de um sistema escravo, preso a rituais que não te levam a lugar nenhum. Ele quer que você nasça de novo dele, sendo mergulhado, imergido nas águas da sua palavra, sendo ativado pelo Espírito Santo, para que você possa viver em novidade de vida na terra, com um comportamento do céu, um comportamento que os homens não conheçam, um comportamento que não pertence à terra. E Ele quer fazer isso na sua vida, Ele pode fazer isso na sua vida. Busca o Senhor, perca a sua vida que você vai encontrar a dele. Jesus falou assim: aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse achá-la-á. Se você não nascer de novo, meu irmão, você não pode ver o reino dos céus. O meu desejo, a minha oração é: morra e nasça de novo em Cristo Jesus. Uma nova mente, um novo comportamento, trazendo justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque isso é o reino de Deus. Amém. Deus te abençoe. Levante suas mãos para os céus. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu quero ser tua habitação. Como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão, viverei pra tua glória. Cristo, viverei pra tua glória. Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã.